Bom dia, a Rayane, né? Eu não tinha ainda conhecido a Rayane. A Bruna estava na nossa primeira aula, né? Yasmin também. Eu lembro que a gente fez uma rodada de apresentação na primeira aula, mas acho que a Bruna não conseguiu falar naquele momento, né? Ontem eu que não estava conseguindo falar. Então, hoje a gente está na terceira aula, gente, eu prometo. Essa é a última rodada de apresentação. Mas eu acho que é legal para vocês me conhecerem também, né? Quem pôde acompanhar a primeira aula. E eu também conhecer vocês, um pouco da profissão. Afinal, acho que das três professoras, eu vi que a Rê comentou isso ontem com vocês, né? Eu sou da área de políticas públicas, né? Minha formação na graduação foi em políticas públicas. Então, eu acho que eu sou a única de fora do direito, né? Mas eu tive algumas grades, eu tive algumas aulas da minha grade relacionadas, então tive direito constitucional, direito público administrativo, direitos humanos, então tive uma iniciação, uma pequena iniciação assim, na área do direito, mas, enfim, eu quero conhecer um pouco vocês, saber o que vocês trabalham, de onde vêm. Eu sou Elisângela, né? Sou de Campinas, minha formação, como eu disse, em políticas públicas, estudei na UF, que é Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e a minha pós-graduação eu fiz aqui mesmo, na minha cidade, na Unicamp, né? E estou agora no doutorado. Eu pesquiso memória, movimento negro, né, na cidade de São Paulo, e a questão dos monumentos, né? Então, um pouco disso, já venho fazendo essa pesquisa há pelo menos uns 6 ou 7 anos, né, nessa discussão. É uma pesquisa que eu vou levar aí, não sei, acho que para a vida toda também. E, bom, inclusive a primeira aula nossa foi uma aula muito voltada a discutir a questão da memória, né, da construção de uma identidade nacional, né, de nação, formação social do Brasil, né, muito atrelada ao nosso campo de sociologia, meu, da Renata, da Francine. Enfim, tem uma apresentação breve, rápida aqui para vocês. E queria saber um pouquinho de vocês, né? Prometo que hoje vai ser a última vez. Se quiserem usar o chat também, deixa eu abrir aqui o chat, que agora acho que está mais tranquilo. Né? A Yasmin, eu sei que ela é mineira, eu lembro que ela falou, advogada, mineira. Se quiser, eu posso falar primeiro, já que ninguém falou nada ainda. Vai que aí quebra um pouquinho o clima, a gente vai se abrindo aos pouquinhos. Isso, eu me chamo Bruna, sou de Agudos, interior de São Paulo, uma cidade pequena que fica do lado de Bauru, né? Eu me formei em Direito no final do ano passado, em dezembro, e peguei a carteirinha da OAB em março, abril, se eu não me engano. E eu tô bem no comecinho de tudo, tô me especializando em Direito do Trabalho, tô fazendo pós, né? Acho que travou aqui. Oi, voltei para vocês agora? Agora voltou. Voltou, ele. Ai, gente, desculpa. É muita pressão para esse computador velho, tadinho. Tá acostumado. É a Rayane, né? Que é de Sorocaba. Conheço Sorocaba, se gosto bastante. Faz tempo que eu não vou. É advogada, né? Direito da família. E está migrando para a área do direito antidiscriminatório. Ah, legal. Então, imagino que vai ser bastante útil, né? O curso. E sou uma pós em antidiscriminatório, comprei CSG, ESG. Eu desejo advogar de maneira interdisciplinar para as pessoas negras em situação de discriminação racial. Ah, que bacana!
Que bacana, viu? Pois é, você então é do nosso time, do interdisciplinar, né? E, enfim, gente, acho que não faz sentido nenhum a gente olhar para o direito se não for de forma interdisciplinar, né? De olhar quanto uma relação social, não uma letra fria apenas, né? Porque tem uma galera, tem um pessoal que vai olhar e falar assim, bom, se a Constituição está falando que somos todos iguais, então daí eu já tiro que não existe racismo, não existe discriminação contra a pessoa LGBTQIA+, não existe, né? A Constituição está lá assim, então assim, né? Tem o pessoal que faz isso, né? Mas é sempre bom a gente caminhar para a interdisciplinaridade e fazer a conexão, né, com a realidade também das coisas. Mas é isso. Obrigada, Rayane. Seja bem-vinda novamente. Yasmin, bom, não sei se você vai querer se apresentar novamente. Eu lembro da sua apresentação da primeira aula. Então, sem problemas. Então, a gente já pode começar, tá bom, gente? Eu vou passar brevemente pelo que a gente já discutiu até agora, né, nas aulas anteriores, e o que a gente vai discutir na aula de hoje. E vamos interagindo pelo chat. A princípio, eu estou conseguindo ver simultaneamente as duas telas, né? Tanto a tela do chat quanto a tela que eu estou compartilhando com vocês. Mas se acontecer alguma coisa no caminho, eu vou avisando e a gente vai se comunicando, tá bom? Bom, a primeira aula. Hoje a gente inicia, aliás, né, o bloco 2. A gente teve o bloco 1, que foi a primeira e a segunda aula, né, a aula que eu dei sobre identidade e nação. A gente falou muito sobre a questão da formação social brasileira, né, do darwinismo social, do mito da democracia racial, de como essas teses, essas teorias, elas refletem ainda hoje, né, o debate político, o debate sobre o racismo estrutural no Brasil, a especificidade do Brasil em relação ao racismo e à discriminação, em relação ao mercado de trabalho, e isso foi muito bem aprofundado, inclusive, pela professora Renata. Ontem eu peguei a segunda parte, né, da aula, achei muito interessante, porque, enfim, ela trouxe, né, os dados do DIEESE, e a gente pôde entender, então, afinal de contas, o porquê, né, desses indicadores de desigualdade, da onde que eles vêm, que não é uma coisa pontual, que não é uma coisa que acontece esporadicamente, mas um dado histórico, um dado, portanto, estrutural também. E, enfim, hoje a gente caminha para a segunda parte do curso, né, para o segundo bloco, que vai tratar mais dos marcos jurídicos relacionados à questão racial, né? Então, a gente vai trazer aqui os aspectos jurídicos, mas, mais uma vez, como eu tinha falado um pouquinho atrás, é entender o direito enquanto uma relação social, né? Não só apenas uma questão normativa, mas trazendo ele, então, para os debates políticos, né? De como isso interfere, do processo, né? Até se tornar uma lei, muitas das vezes, que é um pouco que eu também vou discutir hoje com vocês. Bom, a nossa aula de hoje é sobre o arcabouço legal de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. A aula de amanhã, quinta-feira, é sobre racismo e escravidão contemporânea com a Renata. E a última aula vai ser sobre ações afirmativas no âmbito público e privado. Bom, aqui eu só queria fazer um parênteses, porque como a gente vai tratar hoje, né, da questão do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial, a gente vai falar um pouquinho de ações afirmativas, mas muito de leve, né? Eu vou trazer, assim, como que esse debate iniciou, né? Enfim, antes mesmo de formalizar uma lei de cotas, né, no setor público e nas universidades, setor privado e tudo mais, como que veio essa discussão.
E aí, na última aula, que a gente vai entrar mesmo para falar do processo que foi a construção da lei. Né? Agora a gente vai falar mais dos antecedentes, digamos assim. Né? A aula 5 vai ser mesmo sobre ações afirmativas a fundo. Bom, dito isso, acho que a gente já pode começar a nossa aula de hoje. Conforme eu for apresentando, vocês podem ir colocando dúvidas, enfim, se quiser me interromper em algum momento, fiquem à vontade, né? Deixa eu passar aqui. Bom, acho que antes de mostrar o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Como eu disse, eu quero trazer como se deu um pouco dessa trajetória, um marco, um grande marco, né, tanto das leis de combate ao racismo do âmbito penal, quanto de promoção da igualdade racial através de ações afirmativas. Tudo isso vai ser a partir dos anos 2000, que a gente vai ver um grande volume, né, de produções jurídicas, né, de peças jurídicas. Só que eu trouxe também, antes disso, como que aconteceu, né? E como que se deu a participação, tentei, na medida do possível, trazer como que se deu a participação do movimento negro dentro desse processo, as impressões, né, as reivindicações, as organizações que se deram de forma paralela, em alguns casos, ou, enfim, de forma a dialogar, né, com as instituições, em outros casos. Então, para a gente não ver apenas o resultado do que foi, e entender que durante esse processo muita coisa não aconteceu, muita água rolou. Antes disso, eu quero colocar aqui uma coisa que eu não deixei no slide, mas que é muito importante nos estudos sobre o movimento negro, né? Que é um pouquinho da minha área também. Durante o período republicano, com a República, né? A Primeira República até o momento que a gente está hoje, tem uma classificação que eu acho interessante, que ela não é estática, né? Não tenta mostrar de forma linear nada disso, mas para entender de forma mais esquemática como que se deu a construção do movimento negro ao longo do período republicano, inclusive está na nossa lista de referências que a gente disponibilizou do curso, é um artigo que se chama o Movimento Negro, alguns apontamentos históricos, do historiador Petrônio Domingues. É um artigo muito citado, inclusive, muito interessante. Também tem, não sei se vocês já conhecem, se conhecer, coloca aí para ver se a gente... Também tem o livro da Lélia Gonzalez, a parte que ela escreve do livro Lugar de Negro. Ela vai falar de uma parte importante do movimento negro, um período importante do movimento negro. Então, me baseio mais ou menos nessa literatura para falar de movimento negro. E, no caso do Petrônio Domingues, ele faz um esqueminha que eu acho muito interessante, que é pensar em 3 fases do movimento negro, né? A primeira fase seria os primeiros anos, ali, entre a década de 30 e a década de 40, que a gente tem a formação de uma esfera pública muito voltada ao jornalismo negro, né? a imprensa negra, aos clubes associativistas, a formação da Frente Nacional Negra, né? que acabou se desenvolvendo no primeiro Partido Negro. Então, essas são as principais formas de organização que a gente tem nos primeiros anos, né, de república. E tem um viés um tanto conservador, um apelo à moralização, um apelo, inclusive, à inserção do negro nos meios educacionais, em emprego laboral, em qualificação, né? E o movimento negro sempre se deu também muito a partir de uma, digamos assim, uma parcela mais abastada, digamos assim, mais de classe média. Né? Isso, inclusive, se demonstra muito a partir da segunda fase do movimento negro,
que essa segunda fase se daria no período que a gente chama de período populista, a partir dos anos 50 até o final, não, desculpa, até o começo da ditadura civil-militar em 1964, né? Esse seria a segunda fase do movimento negro. Ela se dá através de uma conexão cultural muito forte, muito importante, não vista até então, expressiva, né? E tem talvez como uma das grandes referências o teatro experimental do negro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma expressão muito importante da época, né? E que vai tratar de questionar o racismo, a discriminação racial, a partir da discussão cultural. Né? Então, discussão cultural hiper, mega, power, engajada. Porque até então a gente sempre teve, aliás, expressões culturais, né? Mais negras, mas nem todas com um nível, né, relativo não, um nível importante de engajamento, como o teatro experimental do negro. Né? Então, ele realmente revoluciona essa cena cultural durante esse período. E aí, o terceiro período, que é um período, de fato, que a gente vê uma grande diferença entre esse período, terceira fase, com os demais. A gente vai ter um processo que eu posso chamar aqui, talvez, de radicalização do movimento negro. É um movimento que vai estar mais alinhado ao discurso de esquerda e, ao mesmo tempo, criticando a esquerda tradicional, sempre criticando a esquerda tradicional. Né? Existe uma certa rincha no sentido de reconhecer o racismo e a discussão do racismo da classe, mas, enfim, aqui a gente tem um movimento no final da ditadura, no momento onde outros movimentos também acabam se proliferando, né, enfim, alcançando novamente o debate público, a gente tem a formação, então, de uma nova construção de movimento negro, né? Essa nova construção, ela é uma das grandes responsáveis pelas mudanças que a gente vai discutir em relação às normativas e também às políticas, né, de ações afirmativas, de promoção da igualdade racial, de combate à discriminação e ao racismo. Então, muito se deve a essa terceira fase, né, digamos assim, do movimento negro. Então, eu dei essa introduzida porque depois que eu vi, né, dei uma última olhada no meu slide, eu falei, caramba, não coloquei essa senhora explicação, né, que eu demorei uns 10 minutos para falar, e é muito importante para que a gente também entenda como se deu a participação, em que momento a gente está falando, né, de que período a gente está falando do movimento negro, para contextualizar as coisas. Né? Então, finalmente, a gente já pode ir. Por que isso? A primeira lei que a gente vai ter no Brasil, né, de discriminação, contra a discriminação racial, né, colocando o racismo como um crime no Código Penal, vai ser a Lei Afonso Arino. Né? E aí, enfim, imagino que vocês, não sei se já trabalharam com essa lei, enfim, se só de ouvir falar, ou se por algum momento precisou. É uma lei que não está mais em vigor, né, obviamente, mas assim, foi a primeira lei que a gente tem nos anos 50, ela tem 1951, e ela foi uma lei, gente, o nome dela, inclusive, é o nome do parlamentar, né, que propôs a lei, e ela é uma lei muito polêmica, digamos assim, né? Ela surge num momento muito polêmico, como eu disse aqui, nos anos 50 já é a segunda fase, digamos assim, do movimento negro. Vou passar aqui. É um momento dos anos 50, onde a gente tem uma discussão muito importante organizada pelo movimento negro, uma discussão nunca vista antes, né, que vai apontar o dedo, né, para essa ideia de democracia racial. Na primeira aula a gente falou muito sobre a questão do mito da democracia racial, né? E
Além disso, também a gente tinha no plano internacional, um pouco antes mesmo das discussões da lei, né, a gente tinha no plano internacional uma... Peraí, tem um negócio aqui na tela atrapalhando mesmo. Não sei se aparece para vocês. Pronto, saiu. A gente tinha uma produção, a gente tinha um interesse, na verdade, né, internacional pelo Brasil, que queria entender se de fato, né, tinha esse entendimento, aliás, né, que o Brasil era uma democracia por conta do seu histórico de miscigenação, de mistura entre as raças, né, porque o discurso dominante de raça era o discurso da separação, né, então, da não miscigenação, da não mistura, e o Brasil, como era um país, é um país, né, com forte miscigenação, com, enfim, a convivência não pacífica de diferentes povos, né? Então tinha-se a impressão de que aqui seria um modelo, né, de, de convivência pacífica entre os diferentes povos, né? Então a pesquisa da Unesco nesse período ela vem para tentar entender essas relações raciais e acaba sendo decepcionada, descobrindo que na verdade de fato existe racismo no Brasil, do modo brasileiro, né? Acaba vendo através dos dados a correlação, né, a conexão e a convivência entre raça e desigualdade. Então, a questão do racismo estava muito próxima à questão da pobreza, né? Então, na verdade, isso é um contexto muito importante. Só que a lei ela vai começar antes mesmo ela vai ser introduzida, né, antes mesmo desse relatório, né, da Unesco. Ela já se antecipa a tudo isso. Então, muitos dizem, né, muitos, hoje em dia, tem a produção científica, né, sobre esse período, fala muito dessa lei ter servido como uma espécie de panos aliás, de redução de conflito, tentativa, né, de redução do conflito, de um conflito eminente, né? A lei em si, ela enquadra os crimes de racismo como meras contravenções morais. Então, do ponto de vista penal, ela é uma lei branca, né? Acho que chegava de um ano, a pena de um ano, com multa. Também era questionável o alcance dessa lei, porque, salvo engano, foram 3 casos, né, que foram apreciados por essa lei, apenas 2 tiveram punição, então, ou seja, né, foi uma lei simbólica, digamos assim. E ela já era vista com uma certa desconfiança pelos próprios segmentos do movimento negro. E aqui eu trouxe 3 depoimentos para poder ler e a gente refletir sobre a recepção dessa lei, porque, enfim, ela não teve a construção feita a partir do movimento negro, né? Mas ela foi feita preocupada com as ações do movimento negro. Peraí, esse vai passar. Ai, graças a Deus, tá dando uma tremedeira aqui na tela. Bom, primeiro eu vou trazer, aliás, eu vou falar das falas dos militantes, né? Mas antes eu vou trazer um trecho do que foi a interpretação da Comissão de Constituição e Justiça, que recepcionou o projeto na época, né? Que diz o seguinte, abre aspas, muito embora, em geral, as leis que se devem moldar aos fatos, pode acontecer se verifique o contrário. Se os fatos andam adiante da lei, ultrapassando-lhe a órbita, ocasião haverá em que a lei se deva colocar diante dos fatos, por conveniência ou utilidade social. É o que acontece em relação a este projeto, né, enquanto ainda era projeto. Em vez de uma revolta dos fatos contra a lei,
né, tipo, uma revolta eminente, né, já estava uma discussão calorosa sobre racismo. Estamos diante de uma revolta da lei contra os fatos, ou seja, a lei se antecipando, e aí acho que cabe interpretação também, né, mas a interpretação que eu faço é essa, a lei se antecipando a uma possível revolta social em relação à questão racial e ao enfrentamento do racismo, né? Então não dava mais para você ficar com aquele discurso apenas de, de democracia racial, de que aqui as três raças não tem conflito, porque não sei o quê. Precisava-se, né, de alguma forma, e aqui a gente tem, então, eu trouxe 3 depoimentos que são bem interessantes. São depoimentos que foram produzidos nessa mesma época que a gente teve a aprovação da lei, então, que dá para a gente entender, né, ambientar um pouco do que foi essa discussão por parte do movimento negro. E aqui é o Guerreiro Ramos, né, ele é um intelectual, sociólogo e militante do movimento negro. Essa cara dele, gente, sisuda, eu não consegui achar nenhuma foto dele sorrindo, porque, de fato, ele é um cara bem polêmico, digamos assim. Ele é um cara de muitos inimigos e muitos amigos, né? Ele ia lá e falava mesmo, sabe? Aquele militante que muitas das pessoas colocam como chato. Então, ele era o chato, ele falava algumas verdades inconvenientes, né? Falava, enfim, né? Colocava o dedo na cara, questionava muito, né? Ele é um sociólogo, de sociologia ele desenvolveu uma discussão bem interessante de sociologia enlatada, né, que ele dizia, né, que você pega muito das coisas que vêm de fora e coloca a goela abaixo para interpretar o Brasil. Enfim, ele era uma pessoa extremamente crítica, né, e polêmica. Então, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a chamada Lei Afonso Arinos me parece útil como uma espécie de escarmento, embora o problema do negro para o brasileiro esteja reclamando medidas políticas e sociais de caráter mais prático e menos abstrato. Ou seja, aqui já é uma crítica, né, que o sistema penal não vai dar conta de acabar com o racismo, né? Tipo, é por aí. Assim, acho útil a lei. Ainda assim, ele faz ponderações. É uma providenciazinha, achei muito engraçado essa parte da providenciazinha, mais eficaz do que uma monografia folclórica. Bom, aqui, né, dá para ver o deboche, deu para perceber o nível de deboche um pouco. O próximo que eu trouxe, a próxima fala que eu trouxe, peraí, que ainda passou para mim, é do Abdias Nascimento, né? Ele que, enfim, foi um dos fundadores, fundador do Teatro Experimental do Negro. Tem uma expressão, como eu disse lá no começo, muito importante nesse período, né? De luta contra a discriminação. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas, com a lei atingimos uma etapa significativa nesse amplo e profundo movimento de valorização social dos negros. A etapa definitiva virá com a consciência social dos próprios homens de cor, educando-se, instruindo-se, elevando-se em todos os setores de atividade e pondo com inteligência e cultura essa lei Afonso Arinos em fundamento. E então veremos se ela funciona ou não, ou seja, também tem um tom de desconfiança, né? É uma coisa que é amplamente abraçada. E, gente, eu trouxe aqui, né, a interpretação de alguns líderes, mas é mais ou menos a atmosfera do que estava sendo, né, discutido pelo movimento negro, os jornais também. Né? Eu não fui a fundo para buscar os jornais, mas eu lembro que teve uma pesquisa também que colocava jornais, e como era discutido isso em jornais. Então, quem quiser aprofundar e ir atrás, você vai encontrar mais coisas. Né? Ah, e aqui, né, a última fala que eu trouxe é do Isaltino Veiga dos Santos, né, um importante personagem aí da primeira fase do movimento negro, né? Já, enfim, falecido.
é líder da Frente Negra em São Paulo, foi líder, né, da Frente Negra em São Paulo, e ele diz o seguinte, um cara polêmico também: a lei veio comprovar oficialmente a existência de preconceito de cor no Brasil. Eu só vou fazer um parênteses, né? Eu falei de primeira, segunda, terceira fase, não sei como que isso chegou até vocês, mas essa essa forma de falar, né? Hoje a gente fala de discriminação racial, hoje a gente fala racismo, né? Enfim. Mas naquela época, da primeira fase e até a segunda fase, era muito comum se usar preconceito de cor. Então, todo texto antigo que você for ler sobre o movimento negro e fazer algum tipo de referência a preconceito de cor, você já imagina que é um movimento lá dos anos 30, dos anos 40, dos 50, né? Isso na terceira fase você já não vê mais. É discriminação racial, já são outro tipo de vocabulário, tá? Inclusive, nesse texto que eu indiquei, do próprio Petrônio Domingues, ele frisa muito a questão do vocabulário, né, que muda das diferentes fases, da primeira e segunda fase do movimento negro para a terceira, e é bem interessante essa mudança, tem um porquê essa mudança também, não vou aprofundar, senão eu não consigo dar sequência no objetivo aqui nosso, mas é bem interessante. Então, ele vai dizer o seguinte: a lei veio comprovar oficialmente a existência de preconceito de cor no Brasil, coisa que, aliás, sempre existiu. Não obstante, já estabeleceu claramente a Constituição que, perante a lei, são iguais todos os brasileiros, independentemente de sexo, cor, raça, religião ou credo filosófico ou político. Creio que o preconceito de cor continuará existindo, ou seja, ele não acha que a lei vai mudar a realidade do racismo no Brasil, né? Isso porque há, há muitas. Gente, eu não estou conseguindo, deixa eu ver se enxergar. Fico com medo de expandir a tela e travar tudo igual da outra vez. Tá. Creio que o preconceito de cor continuará existindo, isso porque há muitas maneiras e modos de se burlar a lei. Né? Ou seja, colocou em total descrédito a questão de se resolver o racismo através da lei. Né? Isso porque ele é tido como uma figura mais conservadora do movimento negro. Tá? Não é o mais progressista, não é, está bem longe disso. Então, para a gente ter uma ideia de como que, né, essas falas e esses personagens, eles são símbolos e são líderes, né, de um momento importante do movimento negro. E é claro que vai ter divergência, né, mas digamos que essa seja uma grande síntese do pensamento da época. Né? Então, desde aquele momento, né, que depois se viu que a lei, não, desde aquele momento já tinha um questionamento da lei, do seu alcance, né, de como ela de fato poderia contribuir com o racismo, né, então já tinha essa desconfiança. E aí, depois dessa lei, gente, o que a gente teve, né? Demorou, sei lá, uns 30, eu coloquei aqui o tempo. Passar aqui. Ah, tá. Depois da lei Afonso Farinos, a gente vai ter a lei número 7.437 de 85. Essa lei, gente, nem coloquei muita coisa aqui sobre isso, porque é o seguinte, quando você vai olhar, né, o histórico, enfim, quando você vai olhar os estudos sobre as leis, né, de, de criminalização do racismo e tudo mais, a gente nem chega a ver essa lei sendo citada, é muito difícil. É um ou outro que vai trazer essa lei. O que acontece? Ela simplesmente acaba reproduzindo a lei Afonso Arinas. Não tem uma mudança substancial, não tem uma mudança expressiva da lei. Entendeu? Só deu uma atualizada. Né? Aqui, 85 é um contexto de período de abertura democrática, vale lembrar que foi feito de forma negociada com o regime de ditadura, né? Sabe, o grande debate sobre impunidade, enfim. E a gente não tem. Acho que talvez a mudança no texto é uma mudança
no texto de dizer o seguinte: colocar junto com a discriminação racial, nem usa esses termos de discriminação, né? Usa outro tipo de termo, não lembro aqui. Mas colocar também a discriminação de sexo, né? Não fala gênero, sexo, e de status civil. Status civil, tipo. Eu fiquei imaginando qual que é a discriminação de status civil, tipo, quem é solteiro, o que é casado, não sei, tenho essa dúvida, assim, não sei se eu soube interpretar muito bem. Mas eu nem achei interessante de trazer, porque de fato não tem mudança substancial, né? Uh... Agora, o que vai mudar de fato, e aí não só a discussão penal, né, do Código Penal, mas trazer a questão das ações afirmativas, a grande novidade, né, das ações afirmativas, das políticas focalizadas, é um momento também de globalização, de, dos anos 2000 em diante, né, dos anos 90, aliás, em diante. É um momento de, de um movimento, de tentativa, digamos assim, de enxugar os gastos, né, do Estado e de focalizar esses gastos, e coincide com uma agenda que vem sendo formulada, né, por parte dos movimentos sociais, que vai trazer a importância das políticas focalizadas, no caso das políticas de combate ao racismo, através das ações afirmativas. Então, não é mais um papel impositivo do Estado, de dizer, isso é crime, isso não é, mas é um papel também afirmativo, no sentido de precisamos de recursos, precisamos de. Então, cada vez mais o movimento negro reivindicando recurso, dinheiro, isso é muito importante, e cada vez mais o movimento negro reivindicando espaços de poder. Aqui, não é que antes não tinha essa discussão. Antes era mais uma discussão de qualificação, né, de uma mão de obra, de um trabalho, para poder chegar nesse espaço qualificado. Depois, a gente continua tendo essa discussão, nunca deixou de existir, mas aliada à importância de estar nos espaços, não só de empresa, que era muito essa discussão, né, de estar nos postos de empresa, com a gerência, não sei o quê, mas de estar nos postos de poder dos partidos, do Estado, aplicando, fazendo políticas públicas. Então, aqui, quando a gente fala de ocupar os postos de poder, é principalmente ocupar a máquina pública. Né? Não é só. O espaço de poder tem um monte. A gente pode falar da universidade, a gente pode falar dos escritórios de direito, a gente pode falar, enfim, de vários lugares, né? Do ambiente privado, por exemplo. Mas aqui, essencialmente, no ambiente público, na política, propriamente dizendo. E é o grande destaque dessa terceira fase. Né? Então, aqui eu reservei para a gente falar um pouco do processo de redemocratização, da participação negra nesse processo, né? Da fundação do MNU e do processo constituinte. A fundação do MNU, eu falei para vocês a terceira fase. A terceira fase do movimento negro, ela é datada, isso é muito interessante, a partir de 1978. 1978 foi quando teve a inauguração do movimento negro unificado em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal. Reivindicava-se, tinha uma carta de reivindicações, né, contra a violência policial, né, a favor, enfim, de melhorias em diversas áreas, né, e ali era o movimento negro saindo para a rua junto com outros movimentos, né, com sindicatos, com os estudantes. Ali a gente vai ter a volta dos movimentos sociais para o debate público. Não é que os movimentos não se organizavam, né? A Lélia Gonzalez, inclusive, fala de
uma semi-clandestinidade, né, do movimento negro, que passa a se organizar em bares, passa a se organizar nos bailes blacks, né, tem o Black Rio, tem aqui os bailes blacks em São Paulo, com a Chic Show, Zimbabue, enfim. É toda uma atmosfera de fazer política durante a ditadura clandestina, né? Enfim, isso não só em relação ao movimento negro, e que quando a gente tem no final dos anos 70, né, um processo de início de abertura, a gente vê então esses movimentos ganharem as ruas, criarem, enfim, congressos, organizações, as diversas organizações, e a criação do MNU marca de forma muito interessante esse processo dentro do movimento negro. Aqui a gente tem uma parcela importante do movimento negro dentro das universidades, isso sem cotas, tá? Então, todo aquele trabalho feito lá atrás, na primeira e na segunda geração do movimento negro, do apelo, né, à educação, do apelo, né, tinha um discurso muito meritocrático, inclusive, né, o movimento negro nos primeiros anos. Ele acaba se reverberando para a terceira fase, que vai encaminhando o seu projeto, pensando muito nas discussões internacionais sobre descolonização da África, né, nas discussões internacionais sobre a luta pelos direitos civis, aliás, dos Estados Unidos, né, o movimento dos Panteras Negras, tudo isso é influenciado, né, é uma influência para essa fase do movimento negro. Né? Então, deixa eu passar aqui, que eu acho que eu já devo ter até adiantado algumas coisas que eu coloquei em slide. Vamos lá. Aqui, ó. Terceira fase do movimento negro, segundo o Antônio Domingues, né? Vai de 1978 aos anos 2000, né? Com a fundação do Movimento Unificado, e esse unificado é interessante porque ele, de fato, vai trazer várias organizações já existentes, algumas relacionadas ao campo da pesquisa, outras relacionadas ao campo literário, da música, outras propriamente política mesmo, e vai reunir essa galera. Né? Isso acontece em São Paulo, mas o MNU é nacional. Assim como foi a Frente Negra Brasileira. Né? O primeiro movimento lá atrás, o movimento negro republicano, também foi de âmbito nacional. Então, a Fundação do MNU marca o início de uma nova fase do movimento, são o momento em que o debate público é alcançado, né, de uma forma mais clara, é ocupado pelos movimentos, como eu falei. Essa foto é uma foto histórica do movimento, né? Eu passei sem querer. É uma foto histórica do movimento. O momento em que eles estão nas escadarias do Teatro Municipal, lá em São Paulo. Olha que interessante na faixa, né? Pela democracia racial. Ou seja, eles negam que haja uma democracia racial. E vale a pena a gente entender que, nesse período, o discurso oficial da ditadura era o de uma democracia racial. Né? Então, eles não queriam ver se desenvolver aqui no Brasil um, um núcleo dos Panteras Negras, né? Tipo, isso fica bem claro em vários relatórios do DEOPS, né? Das forças, né? Da ordem contra os militantes, né? Que fiscalizavam os militantes do movimento negro, os mais radicais, né? Enfim. Então, tinha esse apelo de que, olha, não vivemos numa democracia racial, mas queremos viver numa democracia racial. Né? Essa ideia do bem viver, ela não veio só com a marcha das mulheres negras a partir de 2015. Né? Isso daí já é um discurso antigo do movimento negro, né? Desde essa época. Então, essa foto ela é bem emblemática. Aqui você tem
Milton Barbosa, né, que é um militante que até hoje está no movimento negro, no LNV. Aqui a gente tem Abdias, não sei se vai aparecer aqui nessa foto, mas nesse dia, né? A gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem vários nomes, né, do movimento negro que estavam nessa marcha nesse dia, que hoje são referência para pensar a organização negra no Brasil nesse período. A intelectualidade negra também, né? Porque, como eu disse, era muito forte o apelo dos militantes para a questão educacional. Eles passam a compor esses espaços, né? Da universidade, de criação de pesquisa, isso tudo é novo. Não é uma coisa. Então, a mudança também vem muito nessa matriz de ocupar os espaços universitários, né? E a partir dessa ocupação dos espaços universitários, você entender a necessidade de ter mais pessoas negras. Olha que interessante. Então, entram sem cotas, entram no ar, né? Olha para um lado, olha para o outro, teste do pescoço, né? Você só vê pessoas brancas, então, peraí, vamos mudar esse cenário, né? Aqui eu trouxe um pouco do que foi o processo de tentativa de participação do movimento negro, digamos assim, do processo constituinte. Eu não acho, não, eu acho que eu falei até errado, não é uma tentativa, né? Eles de fato conseguiram interferir, mas não no texto constitucional necessariamente, mas para uma discussão de leis que vão surgir, aliás, depois, mas que foi importante de acontecer essa discussão no processo constituinte, né? Então aqui a gente tem uma foto da Convenção Nacional, o Negro e a Constituinte. Tem um trabalho muito interessante da Natália Neres, ela é advogada, se eu não me engano, também. Tem um livro, e a me falando, né? Tem um livro muito legal que chama Dançando na Mira da Ditadura, exatamente. Esse livro é ótimo. Trata da resistência da população negra durante a ditadura e também tem documentos que demonstrando o tratamento do povo negro naquela época. Exatamente, exatamente. Eu tenho um depoimento assim do meu tio, que ele é de São Paulo, mas ele mora agora hoje em Campinas, né? Faz pouco tempo que ele se mudou para Campinas. E ele, só que é engraçado porque assim, ele não conseguia entender a diferença entre ditadura e outro momento da vida dele, porque na juventude, né, antes, porque também já acontecia, mas ele falou que, diferente dos outros momentos na ditadura, né, ele era muito parado pela polícia, porque ele usava o cabelo black power. Ele não era organizado em movimento, ele ia em bailes, né, naquela época, né, era quase impossível você encontrar uma pessoa negra assim, minha mãe, em baile, todo mundo que eu conheço. E ainda que não eram extremamente politizados, tinha um nível de politização que passava muito pela questão estética, que passava muito pela questão cultural. E era uma estética extremamente criminalizada, uma estética vista pelo regime militar, né, a do Black Power, por exemplo, como uma estética do Panteras Negras. Então, essa Eu acho que cortou um pouco o som, Elis. eu caí, agora voltou, só que eu tô sem tela, tô só ouvindo o áudio. Se você quiser. Acho que eu vou precisar. Ah, desculpa. Peraí. Então, voltou agora para mim. Eu só estou tentando entender se parou a apresentação também. Para a gente continua a apresentação. Ah, tá. Para mim ainda não está mostrando. Agora mostrou.
Então, de fato, essa questão dos bailes blacks, ela tem um peso muito importante, né, de organização política, de afirmação estética, cultural e política, né, de conscientização. Então, o movimento literário negro, né, dos cadernos negros, muitos dos membros se encontraram inicialmente dentro desses bailes, para depois começar a organizar um movimento de literatura negra que vai criticar a literatura convencional, né, que vai criticar o racismo na literatura. Então, olha que interessante, né? Espaços políticos se formam a partir desse espaço dos bailes blacks, que também é tido como espaço político. Então, tinha uma vontade muito grande e tinha uma crítica, né? Eu fui assistir no cinema agora que lançou, acho que faz nem um mês, o documentário Black Hill, né? E lá tinha muito essa crítica de que, ao aderir ao movimento Black Soul, Soul Black, né, que as músicas de soul, você estaria abrindo mão de um movimento cultural brasileiro, né, que era o samba. Então, né, você, ao aderir esse movimento da cultura black, dos bailes blacks, tinha uma parte, né, digamos assim, um conflito entre... Tem um documentário, a gente chama O Negro da Senzala ao Soul, que é gravado pela TV Cultura, na época, em 1979, mais ou menos, se não me engano. 77, acho. Antes mesmo da criação do MNU. E os depoimentos lá, assim, são, sabe, muito interessantes, porque vai mostrar justamente essa rixa, né, entre a galera que preferia o samba como um símbolo nacional de cultura negra, ao invés do soul. E é claro que o regime se fez dessa divisão, né? Geralmente a galera que preferia o samba, naquele momento o samba estava sendo extremamente embranquecido. Os donos de escolas de samba não eram negros. Quem organizava, né, os desfiles já não eram mais os negros, né, no final da ditadura. Então você tinha a cultura negra, os negros desfilando, a cultura negra sendo exposta, né, você tinha a questão também muito da hipersexualização da mulher negra como símbolo do carnaval. Então já estava sendo esvaziado, né, de protagonismo e essa presença negra no samba. Isso é muito interessante. E o movimento negro do soul era organizado por pessoas negras, por equipes negras, tinha um discurso mais radical, digamos assim, né? Black's Beautiful, Panteras Negras, Angela Davis, Mandela, entendeu? Mandela preso. Então, assim, era um movimento que já era muito marginalizado por vários motivos. Primeiro, esse apelo, né, de que é internacional, não representa o Brasil, o negro brasileiro. E segundo, que, né, muito radical, ainda que nem todos os membros que frequentavam eram radicais. Certamente essa galera que está aqui na foto da Constituinte frequentava. Eu posso dizer com toda certeza que o Milton Barbosa, sim, e o Januário Garcia também, um fotógrafo muito importante, inclusive do movimento negro, tem fotos históricas do movimento negro que foi feita por ele, né, esse último aqui da mesa. Bom, gente, obrigado, Rê, que você colocou aí o link do documentário, o que você colocou. Eu acho que seria legal a gente fazer um intervalo, antes de eu entrar no processo constituinte, né, que daí já é não que seja um outro debate, tem relação total com o que a gente está discutindo até agora, mas acho que seria bom de fazer esse intervalinho, tomar um cafezinho, né? Eu já estou até com uma xícara de café aqui do lado, uma aguinha, e aí a gente volta. Vocês acham que uns 15 minutos tá bom? Um tempo bom, assim? Pode ser 15? Então, fechado. E daí eu chamo vocês por aqui. Oi, voltei. Ai, gente, desculpa. Que situação!
Às vezes eu acho que tem umas coisas que acontecem só comigo. Mas, enfim, a minha internet simplesmente caiu, assim, do nada, né? Não acontece, tá? Isso é muito difícil de acontecer. Mas caiu, agora eu estou nos meus dados móveis, pedi para reproduzir para minha apresentação. Obrigado, Rê. Então, vamos retomar. Estava falando da Convenção, né, Nacional, o negro é constituinte, o documento convocatório que eles fizeram, né, da importância da participação política nesse momento, de uma forma geral, para todos os movimentos sociais, em particular para o movimento negro. E esse foi o modo que o movimento negro encontrou de se colocar e colocar as suas pautas, né, diante da discussão do processo constituinte, que a gente sabe que é a Constituição de 88, mas o debate, né, durou cerca de 2 anos, pelo menos. E, enfim, teve uma intensa participação popular, e a participação do movimento negro se deu de forma bem organizada, diga-se de passagem. Tem uma dissertação de mestrado muito interessante, acho que eu até citei ela como referência aqui, está lá também nas nossas referências do curso, que é da Natália Neres. Ela, inclusive, é um mestrado na área do direito, né? Não sei qual área exatamente, pela USP, eu lembro que ela fez, e ela vai falar justamente desse processo constituinte e a participação do movimento negro, como que se deu, né? As pautas, as demandas. Esse instrumento convocatório tem, enfim, público, né, para quem quiser procurar, ele traz, de forma bem educativa, né, o que é uma constituinte, qual que é o objetivo dessa convenção, né, enfim, que eles estão organizando, os militantes, no caso do MNU, né, que organizam essa convenção, a preparação dos estados que pretendiam participar, questão do financiamento, que afinal de contas não teve um financiamento privado ou público, né? Então foi autofinanciamento, como a maioria das atividades do movimento negro foram até então. Hoje o cenário é outro, né? Sugestão de temas que eles elencaram, que são temas, enfim, bem importantes. Eu até pensei em trazer eles aqui, mas a gente vai meio que tratar um pouco disso ao abordar algumas das discussões lá na frente. A dinâmica de como ia funcionar a convenção e orientações gerais. É interessante notar que, assim, esse foi o primeiro encontro, né? Na foto, gente, tem integrantes, né, da convenção ali. Volta só um pouquinho, amiga, só para me ver a legenda, eu coloquei a legenda lá atrás. Da primeira ponta até o final, é a Maria Luísa Júnior, que inclusive é do acervo dela, essa foto, né? O Carlos Moura, o Hélio Santos, o Milton Barbosa e o Januário Garcia, tá? E, gente, nota-se, assim, que não é uma coisa que a gente tem que ignorar, né? A fraca presença das mulheres negras, não no movimento, porque sempre foram, maioria, sempre foram as que mais engajaram os movimentos, desde a primeira, segunda, até a terceira e hoje, inclusive, né? O momento do movimento negro, mas que nesses lugares onde tem que sentar e falar, nem sempre eram elas que estavam nesse lugar de destaque dentro da organização política negra. E esse também é o momento, na terceira fase, que a gente vai ter um questionamento, mas muito importante sobre isso, né? Que é a questão do feminismo negro, da mulher negra. O Petrônio Domingues coloca, inclusive, que um dos representantes desse momento, né, dos líderes, é Lélia Gonzalez e Hamilton Cardoso, diferente das outras fases, que vão ser representantes homens todos. Essa fase é a Lélia Gonzalez, ou seja, já muda completamente quem é a figura de liderança desse momento político, né? Bom, uma das propostas, né, da bancada, aliás, a proposta que foi elaborada nesse encontro, nessa convenção,
foi encaminhada para os congressistas negros, não eram muitos naquela época, eram 4, né? Até coloquei aqui o nome deles, que é Paulo Paim, que até hoje acho que é o senador hoje, né? O Edmilson Valentim, Carlos Alberto Caó, que inclusive dá nome à lei, né, de criminalização do racismo que está em vigor até hoje, né, a Lei Caó. E a Benedita da Silva também trabalha, né, ainda como parlamentar, histórica, né, do movimento negro, do Partido dos Trabalhadores, enfim. Foram levadas as demandas, eles eram, óbvia, minoria, né, e é interessante notar o seguinte, parlamentares de esquerda, todos eles, então não é demandas que têm eco na direita, por exemplo, e parlamentares negros, né, então ainda assim existe uma resistência dentro, inclusive, dos partidos de esquerda, para a discussão da particularidade do racismo em relação às políticas públicas, por exemplo. Então, tinha muito esse discurso de que a divisão, né, ao propor a luta contra a discriminação e ações afirmativas, vamos estar proporcionando uma divisão da sociedade com uma política de cotas, por exemplo. Então, não foi fácil, inclusive, convencer, né, o segmento da esquerda. Então, os próprios parlamentares negros penavam entre os seus pares, né, de partido para introduzir essas demandas. É um ponto isso muito importante. Deixa eu colocar aqui um pouco poder de atuação no que seria o consagrado no documento final do Constituinte, ou seja, as demandas que foram levadas, elas tiveram muita resistência, né? Porém, entretanto, a gente teve na Constituição, que é apelidada por muitos de Constituição Cidadã, né? Uma recepção importante dos direitos humanos, né? E da discussão também contra a discriminação. Então, um reforço muito importante contra então, é proibido, né? Então, é muito forte mesmo esse contorno nos artigos 1, 3 e 5, acho que coloco lá no próximo slide. Pode passar, né? Aqui são os parlamentares negros, né, que eu tinha comentado, a pequena banca de parlamentares negros. Hoje a gente olha e ainda é muito pouco, perto dos 300 e tantos, né, parlamentares, mas a gente vê uma grande diferença, não lembro numericamente falando, mas hoje em dia já tem uma grande diferença, né? Isso pensando os parlamentares progressistas. Pode passar, amiga. Então, vamos lá. Né? Se a Constituição em si, né, ela não prevê diretamente ações afirmativas, né? Tem um texto explícito falando disso, né? Apesar das demandas serem nesse sentido, a gente vai ter uma abertura que vai pavimentar essa discussão. E isso é muito importante, né? Essa abertura. Isso é consciente por parte do movimento também, de derrotas em um primeiro momento, para que no segundo momento pudesse ter uma construção maior, né? Então, tinha-se inclusive nas próprias atas de reuniões, né, é mencionado esse tipo de coisa. Eu não consegui achar as atas, já tive acesso durante a minha graduação a alguma dessas atas, mas eu não consegui achar mais, não lembro onde eu achei, quem que passou para mim, mas teve essa questão, né, da consciência, de que nesse momento não seria abraçado tudo, mas ainda assim tinha que se tentar tudo. Bom, a maior parte das reivindicações, como disse, que focalizam a população negra perdeu espaço, entretanto, os artigos 1º, 3º e 5º, né, os clássicos artigos dos direitos humanos da Constituição Federal, possibilitou a abertura de diálogo para a discussão futura das políticas de ações afirmativas e a promoção da igualdade racial. Pode passar, por favor. Transformações nos dispositivos penais. Essa é muito interessante, né? A gente vai ter, logo no ano seguinte, a Constituição, né? Aí eu faço até uma quebra de tema, talvez, nem tanto, porque foi muito discutida a criminalização
uma maior ampliação da criminalização. Talvez esse tenha sido o diálogo mais receptivo, né, das discussões na Constituinte. Para você ver, né, a cultura do Código Penal é tão forte, e você falar de ações afirmativas, falar de colocar a mão no bolso, né, sempre gerou muito mais resistência do que quando você fala em criminalizar o racismo. E ainda assim a gente sabe que, a gente viu, aliás, né, que a Lei Afonso Arinos, ela só vai sofrer uma grande modificação agora, com essa Lei 7.716 de 89, que é a Lei CAO, né, que é um dos parlamentares que a gente viu que fez parte da bancada negra da Constituinte, né? Bom, é a lei que vai tornar o crime de racismo crime inafiançável e imprescritível, ou seja, é uma revolução, digamos assim, né, em termos penais, para o crime de racismo, e tira da contravenção moral e aumenta, né, como eu coloquei ali, a punição. Em 97, a gente vai ter a Lei 9.459, que vai acrescentar no seu terceiro parágrafo do artigo 140 do Código Penal, o crime, né, a tipificação do crime de injúria racial. Isso é muito interessante. Só que coloca o crime de injúria racial como algo menor em relação ao crime de racismo, ou como sendo algo diferente, né, porque tem essa diferenciação. Né? Isso é importante frisar, porque a lei que vai surgir recentemente, que surgiu em 2023, pode passar, amiga. A lei que surgiu em 2023, ela vai justamente equiparar o crime de racismo, o crime de injúria racial, ao crime de racismo, tendo entendimento justamente de que injúria racial é racismo, né? Porque tinha essa ideia de que a injúria racial é no âmbito individual, é uma ofensa particular a alguém, né? E o crime de racismo é quando você sofre racismo de forma mais coletiva, né? De forma a indicar por exemplo, quando você é barrado a entrar num restaurante, enfim, estou falando com advogados, né? Estou querendo ensinar para você. É meio complicada a minha posição agora. Mas, enfim, é o mesmo que dizer que a injúria racial também é um crime contra a coletividade negra, né? Então, ao injuriar uma pessoa, você tira do campo, né? Apenas da injúria, você coloca que ao injuriar uma pessoa, você está, na verdade, cometendo racismo contra a coletividade negra. Né? Você não pensa que só fulano ou ciclano é um primata, você pensa que toda a comunidade negra, né? Então, veio esse entendimento que é muito importante. Torna-se também um crime modificado, né? E torna-se também um crime. E é interessante notar, assim, que o contexto, né? É um contexto de mudança de governo, muito recente, inclusive, né? Um governo que abre mais diálogo com isso, né? Que é um governo ideal, ou isso e aquilo, né? Mas acaba fazendo uma abertura de diálogo. Foi durante uma cerimônia, inclusive, bem simbólica, né? Da posse das ministras Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, e da Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial. Foi assinada nessa mesma cerimônia, né? Então, é um avanço em termos de Código Penal e criminalização do racismo, mas que a gente percebe ainda que existe, né, enfim, mais recente essa, mas que existe ainda um apelo maior para a criminalização, né, do que para as ações afirmativas, que são muito mais polêmicas em vários níveis. Assim. Então, enfim, só um parênteses. Pode passar, amigo. Bom, Estatuto da Igualdade Racial. Agora a gente volta um pouco, porque como eu fui obrigada a falar da Lei CAO, né, que foi em 89, ali pertinho da entrega da Constituição, eu tive que falar das atualizações dela, né? Então, de 2023, a gente volta para o Estatuto da Igualdade Racial, que, enfim, ele é aprovado em 2010,
se eu não me engano, eu não coloquei a data aí, mas é 2010, deixa eu olhar aqui. Isso, 2010. Só que ele inicia o projeto ali nos anos 2000, acho que 1999, anos 2000. Então, 10 anos de tramitação, de vai e volta, vem para cá, vem para lá, uma discussão, um reboliço muito grande, né? Porque, enfim, o Estatuto, ele colocou muitas questões. Foi um projeto, aliás, foi uma proposta feita pelo movimento negro, né? E o projeto de lei foi colocado pelo deputado Paulo Paim, na época, né? Só que ele vai sofrer uma série de modificações, né, de restrições por parte das comissões parlamentares, duras críticas, né? Eu coloquei ali na frente depois para a gente ver um pouco do que foi questionado, né, do projeto original. Aqui eu quis frisar, fora do projeto, agora já o estatuto pronto, né, o capítulo 5 do estatuto, que foi destinado ao tema do trabalho. Né? Isso aqui também inova em muitos sentidos. Quando você fala especificamente em relação à população negra, né? E vai falar, inclusive, da responsabilidade do Estado para a inclusão da população negra no mercado de trabalho, promoção de ações como de emprego e renda. E é importante que haja esse anúncio por parte do Estado. Né? Então, o Estatuto ele anuncia isso em bom tom, isso é muito importante. E só que a gente viu na aula de ontem, né, com a Renata, que apesar do estatuto, de hoje a gente ter uma certa robustez, né, nas normas jurídicas, enfim, e ter avançado, inclusive, em alguns aspectos, né, da luta contra o racismo, a gente ainda tem indicadores, né, alarmantes. Isso falando, né, do mercado de trabalho, em especial, né, do desemprego, da diferenciação, né, entre os grupos étnicos. Então, ainda que tenhamos avançado em termos de legislação, em termos de algumas políticas, os dados socioeconômicos eles não acompanharam o mesmo ritmo, né? Mas, enfim, fiz esse parênteses para quem quiser aprofundar a questão do estatuto, são 5 artigos, tá? Nesse capítulo 5, sobre trabalho. E, bom, agora eu vou falar propriamente dos bastidores, né? Que eu tinha iniciado a falar assim, atropelei. Antes do estatuto, o projeto de estatuto. Então, que deu base, inclusive, para as normas futuras. Durante essa tramitação, teve uma ampliação muito importante, né, do tema da discriminação, e, enfim. Ali marca também, a gente vai falar brevemente da Conferência de Durban, né, mas é um período que divide, né, e que tem uma discussão muito importante, internacional, né, sobre a questão do racismo, sobre políticas de enfrentamento ao racismo. Então, aqui a gente começa, de fato, a discutir a importância das ações afirmativas. Né? Porque até então era uma discussão que acontecia, sempre aconteceu, por parte, principalmente da terceira parte do movimento negro, a terceira fase do movimento negro, mas que ainda tinha uma certa resistência. A gente via que tentou ali na Constituição, agora tenta novamente aqui com a elaboração do Estatuto, né? Mas com muita resistência ainda, né? Bom, o projeto original, a gente vê que tinha, por exemplo, a ideia de se instituir um ensino da história do negro, para além da escravidão, antes de chegar no Brasil, ou seja, da África,
né, com essa questão da memória como algo importante, como um movimento educador. Isso foi ignorado, né, durante a tramitação do Estatuto, mas que posteriormente, em 2004, antes mesmo do Estatuto sair, ou seja, começa a discussão do Estatuto, antes do Estatuto sair, a gente tem a lei que já estava prevendo no Estatuto, na discussão do Estatuto, né, em 2000, a gente tem 4 anos depois a lei que vai falar da obrigatoriedade do ensino da história da África e do negro. E o Estatuto ainda não saiu, entendeu? Foi barrado no Estatuto essa discussão, o Estatuto ainda não saiu, mas saiu uma lei por fora. Você vê como é complexo, né? E como isso também acaba motivando o movimento negro a seguir insistindo nessas pautas, porque conforme rolava a discussão dentro do parlamento, estava rolando um reboliço aqui fora também, né? Tipo, reivindicações, como que fala? Organizações, como diz? Manifestações, né, de rua. Então, isso estava acontecendo simultâneo, né? Então, não é deixei a proposta lá e vamos esperar eles discutir sozinho, né? Tipo, deixei a proposta lá e no pé, enchendo o saco de fato, para que ela passasse, né, insistindo. E também um aspecto muito importante que é a Política Nacional de Saúde da População Negra, foi duramente barrada, né, com essa ideia, com esse viés de que é uma segregação, né, falar da saúde negra em específico, tem que ser da saúde da população de forma geral. E tá certo, Bruna. Obrigada, viu? E aí teve a portaria 992 do Ministério da Saúde de 2009. Também antes de sair o estatuto, a gente já teve uma regularização das pautas que foi barrada no próprio estatuto. Então, né, para você ver como o jogo político, institucional é muito dinâmico também. Pode passar. Bom, aqui eu elenquei as principais propostas que foram descartadas ao longo da tramitação, né? Foi o financiamento e gestão de política. Aqui é um ponto bem importante, né? Porque isso em Durban talvez respingue, né, na posição que o Brasil, ou, enfim, caracterizado pela América Latina de uma forma geral, mas que o Brasil também acaba adotando, né? É barrada essa possibilidade de indenização e criação de fundos de combate ao racismo. As cotas raciais, então veja, se a gente tem a lei de cotas, né, que a partir de 2010, 2012 a gente viu uma discussão se proliferar, com a tramitação mesmo da própria lei de cotas, aqui a gente já tem a discussão dela, né? E, gente, não é só cotas na universidade e no serviço público, é em várias áreas da vida social, assim, se você ler o documento, né, deles, são, assim, muitas cotas específicas, né? Os meios de comunicação, então, especificam bem o quantitativo de cotas numérico, né, 50%, então nada disso foi aprovado com o mesmo discurso de que estaria promovendo a separação da sociedade, né? Regularização fundiária é a questão quilombola. Aqui, mais uma vez, a gente fala de uma questão que ainda hoje é muito polêmica, né? A gente vai ter na aula de amanhã discussão sobre a escravidão contemporânea, e a gente vai, enfim, vai acabar entrando na questão fundiária também, mas você percebe a grande resistência que é falar de redistribuição de terras no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que poderia... É um debate que deveria ser superado logo no fim da escravidão, né? Mas, enfim, um país, né, fundado, extremamente patriarcal e fundado, acho que foi Gilberto Freire que falou que o Brasil era uma fazenda, né? Porque, de fato, ainda hoje, né, a força dos ruralistas, né, da própria bancada ruralista, é muito grande. Imagina, então, né, nesse momento dos anos 2000, né? Então, imagina, querer falar de direito quilombola, enfim,
regularização fundiária. O máximo que passou foi uma questão de identidade quilombola, né? Uma coisa que vai muito para o plano cultural. Mas, enfim, a criação de programa especial de acesso à justiça, com fundo também, ou seja, com dinheiro, a inclusão do quesito raça e cor em todos os registros administrativos direcionados aos trabalhadores e empregadores. E isso também não só nesse âmbito, né, mas em tudo, o apelo por pesquisas que pudessem comprovar a desigualdade racial. O básico, né, gente? Hoje, se a gente tem dados falando que mulher negra é isso, homem negro é aquilo, vem muito também da luta pela inserção do quesito cor e raça como uma categoria, né? Isso não era dado de forma alguma. Participação negra nos meios de comunicação, né? E aí a discussão sobre representação e tudo mais. Então, teve mais coisas que foram barradas, mas essas foram os principais eixos temáticos que foram barrados, né? Pode passar. A gente já está chegando no final, gente. Bom, aqui, né, eu trouxe uma notícia da época que fala que o Estatuto da Igualdade Racial divide o movimento negro. Porque, enfim, ele chegou de um jeito, né, e saiu de outro. Fizeram lá um picotamento, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. E como eu tô no celular, tá tão pequenininho. Há um consenso, no entanto, né, em um ponto. O texto da lei não contempla bandeiras importantes e históricas para o movimento negro, como a definição de cotas em universidades e na mídia, e sobre quem são os remanescentes dos quilombos. O projeto de lei que cria o estatuto foi aprovado pelos deputados em caráter conclusivo, não passou pelo plenário. Enfim, aqui a gente percebe, né, como é caro o debate das cotas raciais nas universidades para o movimento negro, isso desde os anos 2000. E eu acho bom frisar isso, porque fica parecendo que é uma coisa de governo, ai o Lula, ai isso o quê. Mas antes mesmo do Lula, o movimento negro já vinha disputando e discutindo isso, né? Bom, aí o debate público, né? Enfim, deixa eu ver, os termos finais e a aprovação do estatuto provocaram um expressivo debate público em torno do tema. Os opositores das políticas públicas com recorte racial reafirmaram a posição contrária ao estatuto por acreditarem que medidas dessa natureza tenderiam a racializar a sociedade brasileira e provocar segregações. Enfim, entre os argumentos centrais dessa corrente, evoca-se a pobreza como efeito motor das desigualdades sociais, e não a questão racial ou a questão racial aliada à pobreza, né? Isso é um ponto muito importante, porque eu mencionei por cima em algum momento, né? Não é uma posição só da direita, né? É uma posição de setores da esquerda considerados progressistas. Inclusive, quando teve a discussão da lei de cotas, né, foi feito um manifesto de intelectuais que hoje são a favor de cotas, muitos mudaram de opinião, alguns não, né, e que se consideram de esquerda e progressistas, que colocavam que era abertamente contra, né, falando que ia promover a desigualdade. Então, realmente esse era o nível do debate e a forma como foi enfrentado pelo movimento negro, né? Primeiro tendo uma bancada negra dentro e tentando abrir mais espaço para a participação política negra, para a partir de então poder negociar de forma mais equitativa, talvez, eu acho bem difícil de ser equitativa, mas enfim, ganhando mais espaço e corpo e voz, né, nesses espaços, e disputando a agenda internacional também. E aí que a gente chega na Conferência de Durban. A Conferência de Durban, ela tem um... Aí, gente, eu achei que eu tinha tirado essa foto, inclusive porque eu não consegui achar a legenda, mas, enfim, é o momento de abertura da conferência, salvo engano. Eu só não sei dizer quem são as pessoas na foto. Eu tinha tirado, mas não sei se eu
mandei o slide errado. Teve uma repercussão muito importante a Conferência de Durban, principalmente para o Brasil, né? Para o mundo em relação ao conflito Israel e Palestina, que não é de hoje, né? Já é um conflito, enfim, que atravessa. E eu trouxe aqui, né, uma contribuição da Flávia Rios. Ela diz que foi um momento de divisão, né, de divisor, aliás, de águas, que é um consenso, aliás, entre os pesquisadores da área, né, para pensar, inclusive, as políticas antirracistas no Brasil. É importante, apesar disso, dizer que antes de Durban já existia todo um histórico de preparação do movimento da terceira fase do movimento negro, como a gente viu no processo constituinte, né, da própria redação de um estatuto, da elaboração de um projeto de estatuto, né, que depois o que sai do estatuto é outra coisa. Mas, gente, apesar de falar isso do estatuto, ele é considerado um grande avanço hoje, né, o movimento reconhece o estatuto de uma forma muito ampla. Mas na época, enfim, bem polêmico. A delegação brasileira era mais expressiva da conferência, cerca de 300 pessoas, né? Isso segundo o GL10, os dados do GL10, com o protagonismo de mulheres negras, né? Um expressivo protagonismo de mulheres negras. Assim, eu acho importante trazer essa divergência sobre a discussão da reparação, né, que é uma discussão que foi, digamos, a mais latente, talvez a mais importante de toda a convenção, né, e, enfim, deixa eu ler aqui para não deixar escapar. Em Durban, as demandas por reparação foram diferentes entre africanos e afro-latinos em diáspora, né? Os blocos africanos e latinos-americanos divergiam exatamente pelo problema da forma de reparação. Os primeiros, né, os africanos, entendiam como necessariamente de caráter econômico, enquanto os últimos encontravam-se mais preocupados com o problema do reconhecimento e das ações afirmativas, né? Então, eu acho que é interessante notar que, claro, o Brasil compondo, né, esse bloco latino, né, também assume essa posição de trazer ênfase às ações afirmativas, né? E não à toa essa passa a ser a grande agenda dos anos 2000 e que vai alcançar a partir de 2012, por exemplo, né, com a discussão das cotas nas universidades, e alcança um novo patamar, né? Bom, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu não sei se eu segui muito bem a hierarquia, né? Talvez eu deveria ter colocado o primeiro plano, mas enfim. O Plano Nacional de Direitos Humanos, ele é um documento referência, né, para a discussão dos direitos humanos no Brasil, para além da discussão, né? Eu acho que a ideia de um plano, ela vem de você colocar em prática normativas sobre algo. Então, já tem normativas robustas, inclusive, na Constituição Federal sobre os direitos humanos, então agora a gente precisa de um documento, aliás, a gente precisa de um plano, né, que vai colocar em prática, ou seja, a gente está falando propriamente de políticas públicas quando a gente fala de um plano, seja lá qual for. Nesse caso aqui é de direitos humanos, né? E também direciona, tá, gente? É muito no sentido de, assim, tal secretaria, só para entender como que funciona o plano, qual secretaria vai ficar responsável por fazer tal coisa. Ele vai dividir de forma mais minuciosa mesmo a prática do que precisa ser feito, né, nas políticas públicas. Uma grande discussão, inclusive, em termos de orçamento, né, quando a gente vai pensar em orçamento público, plano plurianual, né, essas coisas e tudo mais. Bom, aí a gente tem, volta só um pouquinho, aí a gente tem a diretriz 9, que eu achei importante trazer,
de combate às desigualdades estruturais, né, que reconhece o racismo como estrutural, isso é muito importante, e que elenca o objetivo estratégico número 1, elenca... Não é ele. Peraí. As ações programáticas, desculpa, buscam apoiar, junto ao Poder Legislativo, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, é um documento que se coloca politicamente também a favor do Estatuto, né, e de toda a discussão que estava sendo gerada ali atrás em relação ao Estatuto. Acho que ficaria melhor se eu tivesse colocado a discussão do terceiro plano plurianual após a discussão do Estatuto, né, coloquei do urbano no meio, mas enfim. É mais ou menos isso para a gente entender um pouco das discussões que estavam em voga naquele momento, né, o que estava em jogo, mas principalmente a importância que assume a questão das ações afirmativas no plano nacional e internacional, da discussão que assume, da importância que assume a discussão sobre reparação da escravidão, para além, né, da discussão penal de criminalização do racismo. Então, agora vamos falar de dinheiro, agora vamos falar de colocar as pessoas em postos de poder. Então, os anos 2000 é crucial para isso. O movimento está mais na rua, como eu disse, então a gente tem 88, o centenário da abolição, a gente tem a Marcha dos Zumbi dos Palmares em 95, a gente tem uma série de eventos de movimento de massa de rua, que é muito característico dessa época, não só no Brasil, que vai reivindicar essas questões e vai pressionar o poder cada vez mais, né? Porque nada é dado, né? Tudo é tirado à força. Então, como disse, e como a gente viu em alguns dos dados que a Renata trouxe ontem, muita coisa ainda precisa avançar, né? Ainda que a gente tenha conquistado muito em termos de lei, em termos de programa, em termos de acesso, inclusive, aos espaços como a própria universidade, a gente precisa ainda, né, lidar com questões que são básicas nessa discussão sobre o racismo, né? Então, acho que a gente vai acabar aprofundando um pouco mais isso na última aula, a questão das ações afirmativas, e na aula de amanhã, né, que nossa querida Renata vai proporcionar para a gente uma reflexão muito interessante de como se dá a escravidão contemporânea hoje, né, como ela ainda é uma realidade muito latente no nosso país. E, bom, espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu trouxe, apesar dessas flutuações, né, de cair, de sair, áudio, câmera ruim. A gente sempre se coloca nesse risco, né, para fazer as aulas virtuais. Mas é isso. Agradeço por vocês terem participado da aula. Estou muito contente de estar podendo participar do curso de uma forma geral e trazer essas contribuições, que eu acho, assim, valiosas e indispensáveis para a gente poder discutir e avançar mesmo, né? Vocês que já estão aí na prática do direito, na discussão contra o racismo e da promoção da igualdade racial. Falei bastante, né, gente? Nossa, minha garganta tá até seca. Muito obrigada, gente. Desejo Obrigada. um bom dia, um bom restinho de dia aí.